de volta aqui para estudarmos este livro brilhante, lindo, maravilhoso, super criativo, o Mágica Visual, do Ian Fries, ou o João das Batatinhas. E nós já estamos no 9º capítulo. Olha só, gente, passa muito rápido. Tá pra acabar, né? Tá pra acabar, isso aí. Então, fale um pouco sobre este capítulo, Vinícius. Olha, esse é um capítulo em que ele entra na parada do xamanismo de verdade, né? É que normalmente se considera xamanismo. Assim, para quem não sabe, esse livro Mágica Visual, ele trata de uma abordagem nova, entre aspas, de magia, que é o xamanismo freestyle, que basicamente é um xamanismo adaptado para os nossos tempos, né? Uhum. Mas ele fala muito de técnica de visualização, tal, magia de sigilo, mas é nesse capítulo que ele entra no que normalmente se associa com o xamanismo, apesar do livro inteiro ser xamânico, que é o contato com espíritos da natureza. Exato. E fazendo isso sempre com muita criatividade, o que eu acho mais incrível no trabalho dele. Carisma, simpatia. Simpatia demais, o cara, realmente. Você consegue simpatizar com o cara só de ler. Isso é muito raro, né? É verdade. Parece que ele tá sentado assim do seu lado, conversando com você sobre. E sabe o que é engraçado, Lua? Por quê? Que apesar do cara ser extremamente simpático, de eu adorar assim, adoraria tomar uma cerveja com ele falando bobagem, o cara é extremamente afastado da civilização, sacou? É, parece mesmo. O cara Parece não que tá ele. nas redes sociais, você não acha uma foto dele na internet. Se você achar um Jan Fries na Alemanha, não é ele, é um pesquisador louco lá que tem da parte de informática, que não é ele. Aham. É um cara meio recluso. Então é um pouco conflitante com essa simpatia que a gente percebe lendo, né? Que parece que ele é um cara muito, muito Sociável. abertão, sociável. É, mas talvez pessoalmente ele seja assim, ele só não gosta de realmente Pois aparecer é, pro público, né? pois é, pode ser. Então, O pode pessoal ser. que tá pedindo oi. Oi, Leandro. Oi, Júnior. Boa noite, Camila. Boa noite aí, todo mundo. Então, hoje, para quem tem o livro, nós estamos na página 163. E ele vai começar falando sobre Crowley. Conta essa história pra gente do tio Crowley, Vinícius. Acho muito bom que ele chama de tio Crowley, né? Já pegou Caramba. intimidade. Eu fiz várias anotações aqui e fechei a janela. Já vou abrir. Mas enquanto isso eu vou falando do Crowley. O Crowley, ele era um cara que, apesar dele ter a e a OTO para cuidar, que ele administrava, né? Uhum. Ele tinha influência sobre várias outras ordens. Por exemplo, na época, a Fraternita Saturni, que não é a Ordem Saturni que está aqui no Brasil hoje, né? Apesar Uhum. de seguir a mesma linha e ter uma relação histórica, não é esse o assunto do dia. Ela era uma ordem que, apesar de ter uma outra linha de trabalho, aceitava a lei de Telemann e, como tal, considerava o Crowley uma pessoa respeitada. Sim. Eles não eram Crowleyanitas, vamos dizer assim. Eles não seguiam o que o Crowley falava à risca, a palavra dele não era lei e tal, mas a lei de Telemann eles respeitavam. Por isso, Crowley foi, em 1925, visitar esse pessoal da Fraternita Saturni, na Alemanha. Uhum. E durante essa visita ele foi fazer um passeio pelo mato com a galera lá da Saturni. E o pessoal lá, principalmente os novatos da ordem, ficaram muito surpresos, porque o Crowley passava pela floresta, baixando cabeça, tirando o chapéu, cumprimentando, dizendo oi pra ninguém. E aí? Que Aí história é essa? os caras começaram a perguntar entre si, e aí? Com que esse cara tá falando? Aí alguém falou, são os espíritos da natureza. Aí fizeram ele falar qual era o método de convocar os espíritos da natureza, que ele estava tirando uma onda de que estava enxergando. E ele deu. A Olivia tá rindo aqui. E ele deu um método, que era basicamente traçar um pentagrama, esse aí que a Lua tá mostrando, numa árvore e chamar essas criaturas aí. Na verdade é um pouco mais do que isso. E mais tarde, ele, no capítulo aqui, ele revela que
que esse método não acontecia, não rolava, não dava certo de primeira, que precisava, às vezes, até de 49 dias para o negócio funcionar. Então, o novato, na verdade, deveria passar, né, esses 7x7, essas 49 noites. Daí, se não funcionar dentro do prazo, teria que fazer de novo com uma outra árvore, né? Então é isso. A partir do momento que você desenha. E tem todo um esquema. Primeiro, você teria que desenhar este símbolo aqui numa árvore, na altura dos olhos, com uma ferramenta mágica. Então, ou seja, deveria ser com sua faca mágica, né? Não é qualquer ferramenta, não é qualquer árvore, não é qualquer coisa. E você deveria ali passar esses 49 noites olhando para esse símbolo e conversando com a árvore. E daí o Jan Fries, ele dá várias ideias do que você pode fazer com a árvore e tudo mais. Uhum. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Que bom. Fica dado aquele pau no computador. O Ricardo falou um comentário legal, se puder colocar aí. Que legal, gente, sigilo na árvore em vez de nome de namoradas. Cada um com suas namoradas, né, Ricardo? Daqui a pouco vai ter gente colocando sigilo da carnal na árvore ali. Pois é, não tem pessoal aí que faz, né? Não fala nada. Gente, então, esse sigilo aqui não é pra colocar qualquer sigilo. A ideia é você fazer... Colocar esse daqui, tá? Pra você se comunicar com os elementais, entendeu? Então não é qualquer sigilo, é esse específico. E daí ele começa, na verdade, se perguntando, né, o que são espíritos? Porque para a visão xamânica, os espíritos estão em todas as partes. E eu gosto muito do Jan Fries porque ele é muito assim, ele diz, não interessa o que são espíritos, sabe? A gente não precisa saber exatamente o que são espíritos, não precisamos saber, entendeu? E existem muitas explicações para os espíritos, né? Mas a ideia é que você se comunique com eles sem necessariamente ficar se perguntando, o que é isso que eu estou me comunicando, porque justamente eles estão por toda parte, né? Eles estão nas plantas, nas árvores, etc. O que ele fala basicamente é que a natureza dos espíritos é discutível. Cada um pode achar que é uma coisa diferente. Mas o que interessa é que eles estão ali, mesmo que eles não estejam. Sim, e que eles estão ali e que podem ajudar, e que existem vários tipos, né? Que aí ele começa a falar. Basicamente, assim como se pensavam alguns filósofos gregos, né? Que isso vem também do xamanismo. Deixa eu falar uma curiosidade que não está no livro, Lu. Diga. Sabe a etimologia da palavra espírito? Espírito vem do grego, significa sopro. Sim. Né? Inclusive no grego, não sei se no grego moderno tem isso, mas no grego clássico, as vogais têm em cima uma meia-lua para frente ou uma meia-lua para trás, que é o espírito da letra. É o espírito forte ou o espírito fraco. Quer dizer, se você vai falar e, re ou re. Entendeu? Entendi. É a forma como você sopra a palavra. Um sopro forte ou sopro fraco. Isso tem a ver também, apesar de não ser em grego, né, com a história bíblica de criação do mundo. Sim. Do mundo não, né? Do homem. Que Deus fez o homem de barro e soprou. Ou seja, colocou o espírito no homem. Entendi. É muito interessante. Mas enfim, exatamente pegando essa questão greco-romana, né? Seriam basicamente 4 tipos de espíritos. Terra, água, fogo e ar. E daí ele vai explicando exatamente o que são esses... Não o que são, mas, enfim, tipos desses espíritos. Por exemplo, da terra, que nem o Ricardo está comentando ali a experiência dele, são os anões, os gnomos, pessoas da terra e até mesmo os gigantes, né? Ele viu o duende no quarto dele. Eu vi duende. Lembra essa música? E daí ele fala que anões vem da palavra... não, peraí.
ele fala o seguinte, que até os cristais de quartzo são anões. Então, por exemplo, a palavra quartzo ou quartz vem de querc, que é uma forma de swert, ou Não twerk, confundir com o twerk da Miley Cyrus. que significa dwarf ou anão. Então tá tudo interligado. Já os espíritos da água são chamados de ondinas, né? E são geralmente belos, lascivos, por isso que a água está muito ligada ao sexo, né? E a astrologia, ela bebe um pouco disso, né? Quando fala que os signos da água são mais sexuais e tal. E que daí elas são representadas, por exemplo, sempre em movimento, e às vezes se maquiando ou penteando os cabelos, né? A gente tem muito isso nas sereias, né? Uhum. As ondinas não são muito diferentes das sereias, na verdade, né? Então. Ficam lá, penteando os cabelos e se arrumando, basicamente. Aqui, ô Vinícius, me tira uma dúvida. Aqui na página 166, ele fala espíritos da terra ou salamandras. Não seria espíritos do fogo? Tá errado. Foi um erro que a gente identificou que na próxima edição a gente corrige. Ah, tá bom, que eu risquei aqui. O meu tá até com um adesivinho verdinho aqui. Ah, tá, eu risquei aqui e botei do fogo. Não, você tá certo. Tá bom. Então, os espíritos do fogo ou salamandras, já eles vivem em raios, furacões, vulcões... Furacões não, terremotos, vulcões, fagulhas e chamas. Vou botar uma pergunta na tela aqui pro público responder. Não responde não, Lu. Prossiga. O processo vai chegar, hein? Vamos ser processados daqui a pouco. Eu não falei nada. Ok. Ok, onde estávamos? Os espíritos do vento, né? Que são chamados de silfos, que significam também espíritos da floresta. Então, eles estão muito relacionados à produção de ar fresco, o que tem tudo a ver, porque as florestas produzem ar fresco, né? Uhum. O que esses espíritos têm em comum, Vinícius? Você pulou as salamandras, não? Não, a gente falou salamandras. Tá. Deixa eu só falar então rapidinho. A gente sempre faz relação com livros da penumbra, né? Hoje eu vou fazer diferente, vou fazer relação com um livro que não é da penumbra, mas que fala muito disso. Eu também pensei em vários. Ó, classicão. Eliphas Levi. Capítulo 4 da parte 1. Depois vocês deem uma olhada aí, que fala bastante sobre isso. Sobre tipos de espírito. Então, uma pergunta para vocês. O que esses espíritos da água, do ar, do fogo, da terra têm em comum? Além de serem espíritos. É para mim a pergunta? Você pode responder também. O que você acha que eles têm em comum? Bom, relação com elementos, né? Com elementos no sentido amplo, né? E também aqui na página 166 ele diz o seguinte, que eles às vezes eram vistos ou representados em formas humanoides. Ou seja, pareciam humanos, mas não eram exatamente humanos, né? Tem sempre a tendência de deixar parecido com o humano, né? Isso. O gnomo, o anão, o duende, é sempre um humano pequenininho. Exato. A ondina é uma forma humana, talvez com um rabo de peixe, mas parece humano de alguma forma. Sim, então é isso que eles tinham em comum, essa forma meio que humanoide. E daí ele vai comentando, né, os tipos de espíritos, como é que eles vivem. Por exemplo, ele fala que os silfos, embora fossem muito amigáveis, eles eram muito tímidos, então se escondiam nas florestas, né? E espíritos que também, por exemplo, espíritos do vento que davam forma às nuvens e tudo mais, né? Ele fala também que os espíritos não necessariamente são de elementos, né? Eles podem ser espíritos de lugares, espíritos de coisas. Sim, verdade. Isso na visão animista, né? Você tem isso pra caramba. Tudo tem espírito. Isso não é uma exclusividade de religiões antigas, né? Se você for pegar o shintoísmo, por exemplo, ele é 100% animista e tudo tem espírito. O espírito do guarda-chuva, o espírito da cafeteira, né? O espírito das coisas até da vida moderna da gente. Não é restrito à natureza.
E daí, e é super legal trazer essa discussão xamânica para os dias de hoje, porque a gente se pergunta muito, né, dentro da tecnomagia, por exemplo, se uma inteligência artificial é um espírito, se uma inteligência artificial tem alma. Então, dentro da teoria xamânica, tem alma, óbvio que tem. Uhum. Bom. Então tem um negócio interessante também que é o espírito de lugares, né? Ele comenta isso rapidamente, mas o Frisvold, deixa eu até pegar outro livro aqui. No A Arte dos Indomados, fala bastante sobre esses espíritos dos lugares, que são os gênios locus. São os gênios dos locais. Sim, daí existem várias teorias, né? Aí você fica pensando que é o espírito só de um lugar, no sentido de, é o espírito da floresta, é o espírito do rio. Não é limitado a isso. Por exemplo, o nosso amigo Marcos Keller tem uma história muito interessante no episódio do Magicando. Eu ouvi esse episódio. Ele fala do espírito da rodovia Índio-Tibiriçá. Que é muito legal e muito assustadora essa história. É verdade. Então, para quem não sabe, Magicando é um podcast. Procurem aí, Magicando com CK. Procurem no Google, o que você acha? Esse é o melhor podcast de magia que tem hoje. O mais bem estruturado é o Magicando, gente. Olha aí. Mesmo. Obrigado. Então, daí ele vai falar sobre a teoria, a hipótese de Gaia, que é também uma hipótese científica, né? E que essa hipótese, ela na verdade tem tudo a ver com o xamanismo. E tem tudo a ver também com o livro de Baphomet, né? Tudo a ver com Baphomet, né? Que Baphomet seria exatamente esse espírito, a soma da consciência de tudo do planeta Terra, né? Exatamente. Então isso, o livro do Baphomet tá aqui do meu lado. Aqui, ó. Ele, inclusive, fala textualmente da hipótese de Gaia, dessa relação disso com a magia. Né? Exatamente. Muito legal eu acho. Exatamente. Eu acho emocionante, assim, a hipótese de Gaia. Não apenas por ser xamânica, tá? Mas porque eu acho que a gente está muito desconectado com a Terra de uma forma geral, né? Essa questão da destruição em massa, da nossa destruição em massa, tem muito a ver com isso. Eu acho que se a gente resgatasse um pouco da visão xamânica de que está tudo interligado e que isso pode ser comprovado pelo DNA, né? Então nós temos o DNA de sei lá, de qualquer animal que você pensar, quando você vai ver como o nosso... No mínimo antepassados em comuns a gente tem, né? Exatamente. Como tá tudo interligado, assim, como tudo precisa né, de um equilíbrio mesmo, né? Então é muito interessante. Daí ele vai falar exatamente sobre isso, bastante sobre a hipótese de Gaia na visão xamânica e tudo mais. E que ele diz o seguinte: somos uma unidade, né? A Terra, aí se a gente for pegar pro lado do Baphomet aqui, fazendo essa interseção, somos uma unidade que representa Baphomet, né? Só que essa unidade, ela se apresenta de diversas formas. Então, ela se mostra de diversas formas, né? Então, por isso que nós temos vários espíritos, tipos de espíritos, etc. Assim como nós temos tipos diferentes de personalidades, né? Eu não sou o Vinícius não sou eu, mas nós somos uma unidade de pensamento. Aí ele coloca aqui uma hipótese interessante, né? Acho que até um pouco para frente, mas acho que cabe falar disso agora. Que os espíritos podem ser de qualquer natureza, como a gente já falou lá no começo. Mas considerando a hipótese também relevada pela ciência de que o universo é formado, pelo menos perceptivamente, pelo observador, então os espíritos nada mais são do que aspectos da nossa própria psique. Exato. Que se refletem de alguma forma naquele objeto, naquele local, naquela entidade, naquele ser vivo que a gente está observando. Exato. E olhando por essa perspectiva, ele vai dar um monte de exercícios para a gente fazer, né? Para a gente se comunicar com esses espíritos, né?
Então, daí ele vai falar exatamente isso. Para o xamã, o mundo natural e o mundo mental, eles estão conectados. Então, tudo tem um significado para ele. Uma folha cai é um significado. Um corvo crocitando é um outro significado. Uma coruja piando é um outro significado. E aí vai, né? Então, o xamã, ele está conectado, ele entende esse simbolismo, né? Mas isso, gente, não é para você pirar, tá? Achando, nossa, vou pirar aqui, tudo tem um significado, né? Não, e até tem, mas você precisa estar inserido numa visão muito xamânica para você perceber isso da forma correta, né? Exato. Você, com seu xamanismo de fim de semana, querer entender o sentido oculto de ter pisado num cocô quando saiu de casa de manhã cedo. Exatamente, acho que você resumiu bastante, né? Daí ele fala, ele tem assim, frases, gente, que dá vontade de tatuar tudo no corpo. Na página 170, ele diz assim, ó, por intermédio da natureza, falando a língua e o simbolismo da vida, o grande espírito, ou Baphomet, né, a ciência mútua do self total pode se revelar. É isso que o xamã quer dizer quando diz, bem, o corvo e o carvalho me contaram isso e aquilo. Né? Então é muito interessante o xamã se comunicando com tudo e com todos, porque é justamente isso. Tem uma relação não evidente, mas que eu queria levantar essa bola aqui. Inclusive pode estar errada. Mas é uma visão que eu tive quando eu li esse capítulo. O capítulo anterior, capítulo 8, que já tem live aí para quem quiser acompanhar, está no nosso canal do YouTube, na nossa página, ele fala sobre mandalas. Ele fala que a mandala nada mais é do que você criar uma coisa no microcosmo, né, que sei lá, uma ilustração, um desenho, uma mesa, uma coisa que é manuseável por você para representar o mundo. Então você cria a mandala do jeito que você quer que o mundo seja. Eu acho que essa visão que ele tem xamânica é o oposto. É o mundo dando uma mensagem de como está o microcosmo. Entendi. Então, o corvo crocitando na árvore pode ser um símbolo para representar alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Entendi. É o caminho oposto da mandala. É interessante, porque os dois se complementam, né? Direito de discordar. Os dois se complementam, né? E daí, ó, na página 170, ele dá um exercício aqui de alucinação criativa que é bem legal. A gente não vai ficar enumerando os exercícios aqui. Se vocês quiserem realmente sentirem muito interesse, compre um livro, porque, mano, fazer esses exercícios, sério, vai abrir sua mente de uma maneira absurda, assim. Você vai não são exercícios complicadíssimos, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Não, qualquer um pode fazer. Você pode fazer com crianças, pelo menos até agora. Não vi nada. Não tem nada É. Proibidão. Não tem nada proibido. Daí ele fala, por exemplo, assim, uma parte que eu adorei, porque lembra muito a minha infância. Eu passava muito tempo fazendo isso. Que é você ver uma árvore e ficar ali sentindo aquela árvore com seus olhos, sabe? Ver como é que essa árvore é. Se você acha que essa é uma árvore triste ou uma árvore alegre. Né? Pela forma da árvore, realmente dá pra ver isso. Totalmente. Tem uns posts engraçados que são de árvores fazendo sexo, você já viu isso? Não, nunca vi. O tronco da árvore parece que ela tá com uma perna aberta, ou parece que ela tá tendo sexo com uma outra árvore, é muito doido. Daí, se eu achar esse post, eu vou publicar ou se vocês acharem, eu vou publicar publiquem no nosso grupo lá, Penumbra Livros. Boa, tô curioso agora. Sério, é muito bom. Mas isso é aquele fenômeno da pareidolia, né? Nós somos, como humanos, isso é um traço evolutivo, nós somos criados para enxergar formas humanas em tudo que a gente vê. Exatamente. Porque o reconhecimento de uma outra pessoa pode indicar, olha, aqui tem um amigo ou aqui tem um inimigo. Então a gente é treinado para enxergar formas. Exato. E isso você pode constatar na sua vida
Tipo, vai agora. Não, agora não, porque você tá assistindo a live. Mas vai depois no banheiro da sua casa e fica olhando pro azulejo que tem aquelas manchinhas, tipo, eu faço muito mármore, manja. Você vai ver um monte de carinha lá, mancha no azulejo. Dependendo de como é o azulejo e como é os moradores da casa, as manchas não são tipo mármore, não. É, tá bom. Sem comentário. Mas se você olhar para qualquer coisa, assim, uma coisa que tenha formas abstratas ou que teoricamente não deveria ser forma nenhuma, você acaba enxergando formas ali. Sim, total. Inclusive, dependendo do seu estado de espírito no dia, você pode ver uma coisa num dia e outra coisa totalmente diferente no outro dia. Sim, também tem aquelas imagens, por exemplo, o cavalo tá de costas ou tá de frente? Já viu essas também? Não. Eu vou postar isso no grupo da Penumbra pra gente fazer esses exercícios, porque tem tudo a ver com esse capítulo, gente. Tá bom. Eu adoro essas coisas, é muito engraçado. Você jura que o cavalo tá de costas, mas aí você olha de novo assim, não, ele tá de frente. Enfim, é muito doido. E daí ele fala exatamente sobre isso, dando um exemplo do Leonardo da Vinci, por exemplo. Não, deixa eu te interromper aqui. Teve um recente, agora em áudio. Qual? Que é um áudio eu vi! ou eu não lembro agora as palavras que são. Eu lembro disso! Se você ouvisse com o lado direito era uma coisa e com o lado esquerdo era outra. Acho que não. Eu acho que você podia ouvir de qualquer jeito as duas palavras que estavam ali. Ou Yanni e Laura, a Olivia tá me lembrando aqui. Isso! E tem um outro clássico que é do vestido azul e preto ou branco e dourado. Isso é muito louco! É muito louco. Enfim. Então, se você consegue ver isso no vestido, você consegue ver numa árvore. Então façam o seguinte, gente. Se vocês estão interessados em entender o que a gente está falando aqui e tentar testar sua mente, entrem lá no grupo da Penumbra Livros. Procurem no Facebook. Não é a página, é o grupo que a gente vai postar essas coisas lá. Daí, no exemplo do Leonardo da Vinci, né, tinha um pintor e uma parede toda descascada lá, que as pessoas cuspiam nessa parede, sei lá, enfim. E daí, esses pintores passavam horas olhando para essas formas descascadas na parede para terem inspiração para grandes pinturas, né? Então, Leonardo da Vinci, ele recomendava aos pintores olharem nuvens, formas de nuvens, né? Então, você vê aí, parece que é coisa infantil, parece que o livro inteiro são práticas infantis, mas, na verdade, isso é uma grande inspiração, um grande trabalho com a criatividade, né? Inclusive, dentro do paradigma do autor de que magia é arte e vice-versa, né? Exatamente. Aí ele dá outro exemplo seguindo essa mesma linha, que é com Albert Einstein, né? Uhum. Albert Einstein ficava se imaginando que ele era um fóton viajando no espaço, né? Uhum. E com essa imaginação fértil de que ele era um fóton, ele conseguiu realmente atingir outros níveis dentro da ciência do que seus colegas cientistas que não tinham essa mesma criatividade, não tinham esse mesmo senso, né? Porque a área de estudo do Einstein em particular não era comprovável por experimentação prática, né? Isso. Então, agora era uma coisa que eles estão puramente de viagem filosófica. Então, para a tecnologia que existia na época, bastava fazer isso que ele estava fazendo. Não precisava bolar um experimento maluco no acelerador de partículas, né? Exato. E daí na página 175, ele faz uma pergunta que eu adoro e vou fazer essa pergunta para você agora que está aí nos assistindo. Responda aí nos comentários. Você consegue falar consigo mesmo na linguagem do caos? Olha aí. Fica aí essa pergunta. Vamos ver. Daí ele fala sobre coisas oníricas muito interessantes que eu marquei aqui para eu aprofundar mais no meu livro. O livro dos sonhos. E daí, na página 177, ele faz uma outra pergunta, que é: você consegue ousar ser original? Então, essas duas perguntas, elas estão muito interligadas, né? Se você consegue falar consigo mesmo na língua do caos,
e ousar ser original. Que é isso que é ser magista do caos. Ser original. Uhum. Olha os elfos da semente, gente. É muito legal. As ilustrações deles são demais. São demais. Daí ele passa um outro exercício aqui na página 179, que é para você começar a se comunicar com o espírito. Né? Uhum. Um espírito da árvore, por exemplo. Você quer falar sobre isso? Basicamente é um exercício em que você tenta se comunicar com o espírito da árvore e, obviamente, o estilo de magia do Sr. Batatinhas não é de você ficar sentado meditando, né? Não. Ele sugere que você observe a árvore durante um tempo, depois você vai lá, você encosta na árvore, cheira a árvore, olha para a árvore, vê-la de outro ângulo, você imagina como é ser aquela árvore, tudo isso, aí, pô, você já vai estar com um excesso de estímulos sensoriais. Daí a você enxergar o espírito da árvore, tá certo que você precisa dar um salto de consciência, né, para começar a enxergar uma coisa que não tá ali, né, na teoria. Mas você vai estar muito mais favorável a ter essa experiência do que se você só tivesse sentado olhando para a árvore. Ele diz uma coisa interessante também, que é olhar para a árvore e tentar imaginá-la transparente. Isso já é um outro exercício que ele sugere de metamorfose, né? Em vez de você tentar enxergar o espírito da árvore, você tentar entrar dentro da árvore e se tornar um com ela. Se tornar... Ele está dando esse exemplo todo com árvore, mas serve para qualquer coisa, tá? Exato. Olha, a Daiane fez uma pergunta muito boa ali. Tá na tela. O que seria a linguagem do caos para vocês? Ele chega a falar isso em algum outro ponto, né? Mas eu acho que um resumo bom é falar com intenção, com sinceridade, transmitindo, seja lá qual for a mensagem, sem necessariamente usar palavras. Exatamente. E toda a magia do Jan Fries aqui é baseada em dois fundamentos essenciais, que é ser sincero com você mesmo e evitar cãibra. Evitar cãibra no sentido mais amplo possível. E um dos significados de evitar cãibra é não forçar a barra. Sim. Então, quando ele fala para você falar na linguagem do caos, é para você simplesmente falar o que der na telha, sejam essas palavras estruturadas ou não, faça isso sentido para outra pessoa ou não, e sem forçar a barra. Então, adorei sua explicação. Daiane, para mim, falar a linguagem do caos é você se fazer entender aqui na China, na Rússia, numa tribo indígena, com um daimon, com qualquer ser, até com uma pedra, em qualquer linguagem que você quiser. Então, é você estabelecer uma comunicação efetiva, que pode ser com linguagem corpórea, linguagem corporal, pode ser... Mas, enfim, você fazendo isso tudo pode de inclusive coração, ser escrito na lua. Isso. De coração, fazendo isso de coração, com a sua alma, sendo efetivo, ou seja, a outra pessoa, independentemente se a outra pessoa fala chinês, francês, alemão, entender o que você quer falar olhando para você, né? Então, este livro aqui, Mágica Visual, ele é excelente para isso, porque, na verdade, ele vai te passar uma série de exercícios para você despertar essa criatividade, para você se conhecer melhor, para você conhecer melhor tudo que está ao seu redor, né? E você não ficar preso nas questões dogmáticas, né? Porque a gente entra na magia, é isso que difere a magia do caos de todas as outras magias. A gente entra na magia querendo, sei lá, seguir uma série de preceitos. E este livro, ele quebra esses preceitos. Ele te diz para você ser simples. Não no sentido de que você tem que, sei lá, ir para o meio do mato só e ficar lá e largar. Simples, mas não simplório, né? Isso, simples, mas não simplório. Então, eu acho que é isso que é a linguagem do caos. Alguém comentou, Germano,
Então a linguagem do caos é o inglês. É muito bom, cara. Muito bom. Ai, ai. Na página 52 tem um negócio legal aqui, Lu. Tem uma carta escrita na linguagem do caos. A gente já falou sobre isso nas nossas primeiras lives. Um exemplo de linguagem do caos. Capítulo 3, vai ser na terceira live. Então, se quiser saber mais sobre isso depois. Por isso que a gente lida muito com sigilos, né? Porque os sigilos é uma linguagem do caos. O desenho automático é uma linguagem do caos, né? Uhum. E, na verdade, eu queria dizer que muito do que ele fala aqui já foi comprovado pela ciência mesmo. Por exemplo, as nossas microexpressões faciais. Então, quando ele diz assim para você conversar com a árvore, não importa se ela vai entender, mas ela vai ver a sua atitude, porque ela vai saber ler o seu comportamento, a sua intenção. Uhum. Né? Então, a ciência, um cientista chamado Paul Ekman, ele estudou as microexpressões faciais. E ele descobriu que essas expressões, elas são universais. Então, não importa se é um cara na Nova Guiné, não importa se é lá nos Estados Unidos ou onde quer que seja. Se você sorrir de forma genuína, aquilo representa felicidade, entendeu? Que é diferente de sinais de mão, né? Por exemplo, se você fizer isso, vai ter um significado diferente em cada lugar do mundo. Exato. Em cada época também. Sério, procurem essa. É maravilhoso. Se você quer aprender como ver se alguém está mentindo para você, estudem bastante Paul Ekman, porque o trabalho dele é maravilhoso. Tem um livro brasileiro, eu sempre esqueço o nome dos autores, que se chama O Corpo Fala. É um livro sobre linguagem corporal. É bem interessante também, e bem simples e ilustrado. Legal. Quero ler, eu adoro, sou fascinada. Tá bom. A Lívia vai pegar para mim. A Lívia botou uma coisa muito interessante ali. Arte é também a linguagem do caos em todas as suas facetas. Sim. A Lívia arrasa nos comentários. Uhum. É isso aí. Quer falar uma coisa? Que eu vou mudar um pouco de assunto aqui. Não, pode mudar. Então, na página 181, ele fala umas questões aqui que eu achei muito legal, assim. Especialmente para quem está iniciando, né? Eu vi ali... Ai, que legal! Pierre Weil e Roland Tompakov. Vou botar aqui perto para vocês lerem, porque os nomes são difíceis. A linguagem do caos, é a linguagem do corpo. E é todo com esses desenhozinhos aqui, tá vendo? Uhum. São os desenhozinhos meio cartoon, assim, que dá para você sacar bastante coisa. Inclusive, tenho certeza que essa galera aqui, apesar de não ser um livro de magia, o pessoal é da macumba, porque entra numas paradas aqui muito doidas. Fala pra caramba de esfinge, cadê? Legal. Entra numas inspirações muito malucas. É um bom livro para se ler. Eu quero ler esse livro, então. Bom, voltando aqui, que ele diz o seguinte, que muitas pessoas, muito magistas iniciantes, desistem, né? Desistem da magia, desistem de tudo, porque eles temem o fracasso, né? Eles vão falar assim, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo fazer esses exercícios de visualização. Eu já vi uma pessoa muito próxima a mim que chegou e falou, eu falei assim, faça o exercício de visualização, ela não consigo. Então, assim, o que ele diz é o seguinte, você precisa ter determinação, porque nada que você vai fazer de primeiro vai dar certo de primeiro, né? É muito difícil. Então, você tem que ter ali o mínimo de disciplina, então magia do caos não é falta de disciplina, para você ir tentando e uma hora você vai conseguir ver, sabe? Você vai conseguir entrar em estado de gnose, você vai conseguir ver a árvore transparente, etc. Vou até dar um exemplo aqui que foi como a gente começou o nosso discurso de hoje aqui. A magia que o tio Crowley ensinou para o pessoal da Fraternita Saturni, lá na Alemanha, ele ensinou como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas o pessoal da Saturni percebeu que não, e que normalmente não funciona de primeira.
E que às vezes você precisa repetir até 49 vezes para o negócio dar certo. Pois é. Então são pessoas que já eram iniciadas dentro de uma ordem e tal, quer dizer, não é o Zezinho da padaria, né? Nada contra o Zezinho da padaria. Estou falando que é uma pessoa que não tenha nenhum estudo mágico, né? E assim, não tem que funcionar de primeira. É normal fracassar no começo. Porque você não Então pode não se tenho entregar ao medo do fracasso. fracasso, né? Não tenho, né? Porque assim, eu sei que vocês, eu até escrevi um texto recentemente, tá lá na Penumbra, né? Ficam assim muito empolgados, por exemplo, quando vem a gente aqui no YouTube ou outras pessoas no YouTube, né? E querem seguir ao pé da letra o que a gente fala, o que outras pessoas falam e tudo mais. Mas na real, gente, procurem o próprio caminho de vocês, sabe? Às vezes a gente pode parecer aqui que a gente sabe tudo, e não é verdade, né? Muitos youtubers podem falar assim, nossa, eu sou foda, eu nunca fracasso, eu nunca, sabe, nossa, aquela coisa toda. Um caso me vem à mente. Pois é. Pode falar assim, nossa, eu sou o melhor. E no Diário Mágico tá lá postando seus fracassos, né? E tudo mais. Sem comentários. Aí, na página 100... Respira fundo, Lu. Tá bom. Na página 185, ele vai falar sobre algo muito interessante, que é a psicometria. E tem um livro que eu gosto muito, que é um livro de ficção, agora que a Penumbra vai trabalhar com ficção, né? Que é o da Anne Rice, A Hora das Bruxas. Que fala exatamente sobre isso, né? O caso de um cara que depois de uma experiência de quase morte, aliás, tem artigo lá na Penumbra sobre experiência de quase morte que você escreveu, né, Vinícius? Deve ser. Depois coisa que eu não lembro mais. Foi você. Se não foi você, foi um convidado, então, mas não fui eu. Não, mas acho que pode ter sido eu, sim. Então, após uma experiência de quase morte, o cara ele começa a ter essa habilidade de psicometria, que consiste basicamente em você pegar um objeto, por exemplo, uma caneta, e você saber, você ter visões com essa caneta, saber quem pegou essa caneta, por onde ela passou, quais são as histórias dessa caneta e tudo mais, né? Então, ele diz o seguinte, que o objeto ele é segurado e ele é colocado na testa, por exemplo, por um tempo, e daí o magista ele começa a tentar se comunicar com esse objeto para obter essas respostas, né? Ele deixa claro que as visões que se conseguem assim nunca são objetivas, né? Sim. Não adianta você querer ver a cor do olho da pessoa que pegou, que não é assim que funciona. Exato. Mas você vai perceber, por exemplo, se era uma pessoa, sei lá, que lidava com tal aspecto. Sim. Bom, acho que a gente tá chegando aqui no final. O que mais aqui da parte final que você acha interessante? Olha, deixa eu ver aqui que eu anotei. Ele fala um negócio legal que é esse lance de conjuração de elementais. Como que funciona isso no contexto urbano? Como é que você faz para ele invocar um elemental do fogo no seu apartamento? Você acende um fósforo? Ele ressalta aqui que dá para fazer isso, mas é muito mais eficaz você ter um contato real e gritante com esse elemento. Então, se você quer chamar um elemental do fogo, arruma um lugar para você acender uma fogueira e dança pelado em volta dessa fogueira e sente o calor e sente aquele cheiro de queimado e respira a fumaça, entendeu? Não tem graça acender a fogueira e não dançar pelado em volta, gente. Concordo. Entendeu? Então não me chame para pseudo ritual que você chega lá, tá todo mundo de roupa que eu não quero ir. Tem que ser pelado. A Lívia tá falando que é a prova dessa pelada. E ele fala isso, tal, e ele fala que o estado mental para você fazer o contato com esse espírito importa. Então, por exemplo, ainda
acho que nem é ele que dá esse exemplo, mas só para ilustrar o que ele diz. Se você quer fazer um contato com um elemental do fogo, não tente fazer isso no estado meditativo e contemplativo. Talvez isso sirva para você fazer o contato com o elemental da terra. Sim. Talvez para você entrar em contato com o fogo, você precise estar mais ígneo, estar mais inflamado. Exato, total. E ele encerra falando de aterramento. Aterramento, uma das minhas práticas favoritas. Brilha. Brilha. Então, aterramento nada mais é do que você devolver, especialmente para a Terra, mas existem outros métodos também, né? O excesso de energia que você tem durante um ritual. Ou então, às vezes, nem é um excesso de energia, às vezes é quando você está num estado muito meditativo, muito... Você está viajando muito, né? Você está muito aéreo, o aterramento ele vai te trazer para o seu centro, né? Para o centro da Terra, vai te colocar mais ali em contato com a realidade. Então, ele é muito importante, eu diria que ele é tão importante quanto o banimento, e geralmente o aterramento ele vem depois do banimento, tá? Algumas pessoas fazem antes, mas eu acho que não tem muita... Eu prefiro fazer depois, mas enfim, aí cada um. Nosso amigo Freeze aqui, ele nem fala de banimento. Ele substitui pelo aterramento. Ele substitui Mas, mesmo. de qualquer forma, ele coloca um passo final, né? Sim, é um passo final, total. O aterramento é você descartar excesso de energia de um determinado tipo. Então, por exemplo, se você está fazendo aqui os exercícios, vários exercícios, inúmeros exercícios aqui, a gente só está pincelando, né? Uhum. Com as árvores, né? Com as árvores. No final, você toca a árvore e diz obrigado. É um tipo de aterramento. Outro é você levantar suas mãos para o alto, você uiva e cai no chão. Né? Então, fala que é importante a sensação de energia fluindo para fora, né? Exato. É você sentir realmente tudo aquilo sendo colocado de volta para o ambiente. E muita gente tem assim uma vontade enorme de guardar energia, né? A menos que você trabalhe com bateria mágica. Se você não está trabalhando com bateria mágica, então para que guardar energia? Na verdade, ele diz que isso é ruim, né? Porque você pode, por exemplo, ficar estagnado e até se putrefazer. Né? Lu, eu vou te fazer uma pergunta. Vou dar um exemplo de gordo para isso. Qual a sua comida favorita? Bolo. Bolo. Se alguém quisesse te dar 1 tonelada de bolo, o que você ia fazer? Talvez você até aceitasse, mas o que você ia fazer depois que você aceitasse? Não tem onde armazenar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai estragar tudo. Então fica com o que você consegue dar conta e, sei lá, doa o resto, faz alguma coisa. Senão você só vai ter trabalho. Senão você só vai ter trabalho de jogar comida fora durante meses. Total. Sua casa vai ficar fedendo. Então ele coloca uma frase aqui que eu até me senti depois que eu li isso, viu? Que ele diz o seguinte, ó, é uma marca do mago avançado colocar bastante ênfase no aterramento. Olha aí. Ó, sou um mago avançado, então. Mas não, eu prefiro estar no ensino médio, que é mais legal. Acho mais negócio. Também acho mais legal. Quiçá a quinta série, né? Quinta série, melhor série, né? Então é isso. Então ele faz outra forma de fazer aterramento é comer alguma coisa. Vai ter uma live sobre aterramento, vai ser a última do livro. Então, a gente vai se focar nisso aí. Deixa eu ver comentários aqui enquanto isso. Tá bom, só queria te perguntar se a gente vai fazer aquela coisa de tirar as... Não, a gente faz na próxima, são 8h30 da noite já. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Comentários e perguntas. Quem tiver comentário e pergunta pode fazer, tá, gente? O Leandro tá falando que leu certa vez que todos os elementos são fadas, só muda o elemento. Ô, Leandro,
Não sei disso, não sei, eu acho que é uma visão. Talvez não a única, talvez não a certa, mas é uma visão. Depende do que é fada também, né? É. Eu não vejo assim, não. E os anões, né? Os gnomos. Então... Josiane conta uma experiência dela aqui. Deixa eu ler. Verdade, eu tive uma experiência com uma pedra de tigre. Eu estava vendo o tigre direto e não entendia. Fui perguntar pro tigre por que eu estava vendo ele tanto, aí ele pulou na pedra que eu estava usando. Olha aí. É o elemental da pedra, sei lá. Maidson, vocês pessoalmente acham que tudo tem alma? Eu acho que não. Lua? Depende, que dia é hoje? Porque hoje eu tô muito cética. Hoje eu tô cética, eu vou falar que nada tem alma, que alma não existe. Uhum. Então, hoje eu tô cética. Estamos abraçados no ceticismo hoje. Hoje eu tô abraçadíssima. O Wagner tá falando. Já ouviu falar que alguns espíritos elementais são bons e outros maus? Acho que são neutros, vocês concordam? Segundo o Ian Fries, existem espíritos que são... Eu não digo... ele não fala bom ou mal, mas ele diz que alguns são mais violentos que outros, né? Eu já acho que moralidade é uma invenção humana, então... Bom ou mas mal... tipo assim... Exatamente, mas alguns, por exemplo, podem chegar podem te atacar com mais facilidade que outros. É isso que mas não é por bondade nem por maldade, né? Exato. É por natureza. Deixa eu ver. Gente, relaxem. Hoje eu estou cética, mas amanhã eu vou voltar a achar que tudo tem alma. Eu sou caótica, então... pessoal, sobre a linguagem do caos, tá falando que não tem sido muito sinceros com eles mesmo. Então, trate de ser, cara. Daiane, né? Não é cara, desculpa, mas veja isso aí. Você passa o número 1. O Wagner tá falando que não consegue falar na linguagem do caos. Tá difícil até falar em português. Cara, eu diria que a linguagem do caos é mais fácil que o português. É só você tentar. Tente pensar como uma criança. Exatamente, né? As pessoas, elas falam muito assim, porque caote é tudo crianção, né? Tudo da quinta série e tal, mas é exatamente isso, é você resgatar a infância, a criança, resgatar a habilidade de imaginar, de visualizar, que a gente perde quando fica adulto, sabe? Pra caramba. Então, os que se beneficiam muito... Me diz a diferença entre um monte de criança brincando de navio pirata e de um monte de adulto usando manto e fingindo que é deus egípcio. Pois é. Fica aí o questionamento. Cássio, tô chegando agora, mas acho que a magia do caos resume um monte de sistemas mágicos e alquímicos e acaba despertando o mesmo tipo de poder que uma pré-adolescente quando bota fogo em colchão. Essa bagaça é um salto na evolução. Concordo em gênero, número e grau. Eu nunca vi uma pré-adolescente botando fogo no colchão, mas tudo bem. Mas imagina, você consegue imaginar isso? Consigo. É isso, acabaram as perguntas, Lua. Então tá, meus consagrados, como diz Lívia Andrade. Nós então acabamos aqui o 9º capítulo. No capítulo 10, a gente vai falar sobre Despertando as Feras, tá? Então é um capítulo muito importante. Vemos vocês na próxima semana. Se você gostou desse livro, adquira lá no nosso site, Penumbra Livros. E aproveite para adquiri-lo junto com o Tark para pegar o frete gratuito. Você que mora longe, comprar esse livro junto com o Tark no frete grátis, corre o risco de sair mais barato do que pagar o frete do livro. Pois é. Aí, porque o pacote já tem um desconto de 15% e você ainda não paga o frete e o Tark ainda é mais barato. Então, fica a dica aí. De repente vale mais a pena. Você pode comprar na verdade, você pode pagar um livro e o frete, entre aspas, e na real ganhar 2 livros. Exato.
Então, olha só, né? Porque o correio aumentou desgraçadamente o frete. Então, vocês têm que aproveitar aí que está na pré-venda e na pré-venda do Utark, que é sobre runas. E dos combos com o Utark. E o dos combos, né? Que a gente falou essa semana. Semana passada eu tirei para mostrar os combos para vocês e tudo mais. E vocês vão, enfim, deem uma olhada lá no livro Utark, que é do Thomas Carlson. E já estamos acabando aqui esse aqui. Entre no nosso grupo para a gente discutir. A gente está discutindo tanta coisa legal lá, ver os bastidores. Vocês podem, né, comentar com a gente. Enfim. Dá ideia. Dá ideias, sugestões e tudo mais, né? Falar mal. Essa é a graça de ser pequeno, né, Lua? A gente tem como ouvir todo mundo, né? É verdade, né? Editora aí independente para vocês. Ó, o Wagner tá fazendo uma pergunta pertinente. Se a próxima live vai ser do Utark. Então é assim, Wagner, que está funcionando. Fala. Segunda-feira são as nossas lives de estudo, né? Então lá no grupo da Penumbra a gente perguntou que livro que vocês queriam que a gente estudasse. Primeiro saiu o Liber-Nui Psiconauta, então a gente já fez o estudo completo do Liber-Nui Psiconauta. Tá depois todo lá na nossa página e no canal do YouTube, para quem quiser assistir. No canal do YouTube, exatamente. Depois saiu Mágica Visual. E a gente já tá chegando no final do livro, porque aqui a gente se pulou uma semana, foi uma semana só que pulou, porque aqui a gente faz toda semana bonitinho. Então. E aí, depois, a gente vai perguntar qual vai ser o próximo livro que a galera quer estudar. Então, Wagner, se você quer que a gente faça um estudo do Utark, vai lá, entra no grupo que a gente vai fazer essa... Que aqui é tudo democrático. A gente vai perguntar e aí qual livro vai sair. Eu acho que a galera vai querer o Bruxaria Apocalíptica. Vamos ver. Mas aí, vamos ver. Vamos ver o que a galera vai pedir. Mas então, só que na sexta-feira rola um outro tipo de live que se chama Penumbra News, que é com a Lívia Andrade, que não sou eu, é uma outra pessoa. E Lívia, dá oi aqui para as pessoas. Oi. Aí, ó, ela tá ali, gente, não sou eu, Ei, tá vendo? Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. O pessoal só tá vendo seu cabelo e sua mão. Nossa, a gente tá usando a mesma cor. Você tá usando a mesma cor aqui. Oi. Pronto, aí, gente. Não são a mesma pessoa. Então, na live de sexta-feira... Beijos. Na live de sexta-feira, a Lívia e o Vinícius falam sobre as novidades da Penumbra. Então, por exemplo, o processo... Bastidores, fofocas... Bastidores, fofocas, eventos que estão acontecendo do mundo ocultista e tudo mais. Então, por exemplo, o processo do livro dos 40 servidores, que a galera pira e quer saber sempre o que está rolando, é lá com a Lívia e o Vinícius, tá? E na sexta-feira, então, temos live segunda e sexta. Segunda para estudar o livro e sexta para fofocarmos. É isso, gente. É isso. E quando acaba o livro, começa outro. Exatamente, que a gente tem... Quantos livros a gente já tem? Tá crescendo pra caralho. Tá crescendo. É que eu comecei a perder a conta, porque já tem livro em segunda edição e tal. Mas não sei então, ó, tem 14 ou 15, coisa assim. O Renascer da Magia, Pergunte a Babylon, Aleister Crowley, o Deus Oculto, Arte dos Indomados, Paulo Mayombe, Bruxaria Apocalíptica, Mágica Visual, o Livro de Baphomet, Princípio e Discórdia. Tem mais algum? Tô abrindo aqui. Mas o Princípio e Discórdia... Princípio e Discórdia não dá pra estudar, né? Porque... Claro que dá. Dá. Ó, Arte dos Indomados, Aleister Crowley, o Deus Oculto, Bruxaria Apocalíptica, Calciferum, que é ficção, aí isso não dá pra estudar, Liber-Nui Psiconauta, Livro de Baphomet, Mágica Visual, Paulo Mayombe, Pergunte a Babylon, Princípio de Discórdia, Renascer da Magia e Utark. Foram esses que eu falei mesmo. Então, matou. Falou tudo. Falei tudo. Eu odeio me despedir de vocês, gente, mas é isso aí, a gente vai se despedindo por aqui e aí a gente fala depois mais, tá bom? Então, ó, beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Até mais.